Boa noite, queridos amigos do Lela. Eu sou a Malu e estou aqui atendendo a mais um convite ou a mais um chamado para que possamos juntos refletir sobre o tema da noite, o que nos traz a boa nova de Jesus. Então, juntos nós vamos responder a essa pergunta do Mestre: o que buscais? Será que nós conseguiremos? Vamos refletir sobre ela. Mas antes eu gostaria de convidá-los à oração. Então, juntos faremos uma prece, rogando a Jesus, o nosso Divino Mestre, que nos conceda o entendimento para que as reflexões acerca de seu Evangelho, que é a Boa Nova, possa cair em nossos corações como uma semente, um solo fértil, a frutificar e a construir em nós um homem novo, o reino de Deus dentro do nosso próprio coração, para que assim possa iluminar onde pudermos alcançar. Querido Jesus, se conosco, nos inspira, nos envolve com a sua misericórdia e o seu amor infinitos. Assim seja. Refletindo então sobre o tema, começa com a passagem evangélica. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Está em João 1,38. Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, ele vai nos trazer a sua reflexão. E começa assim: a vida em si é conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Bom, então Emmanuel está dizendo aqui para nós que a vida é um conjunto de experiências, mas um conjunto divino, não é qualquer conjunto. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, se a vida é um conjunto, uma vida, ela é uma grande oportunidade de novos conhecimentos. E ele diz que a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Então ele traz para nós que dessas experiências divinas, a aquisição de valores religiosos é a mais importante de todas. Por quê? Porque essa aquisição são esses valores que vão nos iluminar de uma maneira definitiva para Deus. Ele continua: os homens, contudo, estendem a esse departamento divino a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Então, indo contra essa aquisição divina, né, ele diz que os homens, infelizmente, eles muito viciados, né, sentimentos viciados, eles jogam de uma maneira inferior, egoisticamente. Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Eu não tenho como não trazer aqui o fato histórico, né, de quando Jesus entrou no templo, né, e expulsou de lá os seus vendilhões, né, que estavam vendendo, né, salvação. E também depois, alguns séculos depois, invocando o fato histórico do monge Martinho Lutero, né, que trouxe para nós a reforma da igreja, exatamente o ponto que ele mais crítico que ele pegava para essa reforma era a venda, né, da igreja de salvação. Né? As pessoas elas compravam a salvação de seus pecados. Então esse foi o ponto central onde Martinho Lutero, a partir dali, a partir disso, né, ele construiu ali a reforma da igreja, trazendo para nós a igreja protestante. Então é sobre isso que Emmanuel está falando aqui, né? Os templos de pedra estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. Para a gente não se atentar quando nós estamos indo ao templo, seja ele a igreja, a casa espírita, seja que religião for, né? No centro,
se ele não é só um centro de um espaço de pedra, né? Se dentro desse espaço que é físico, se nós buscamos também ali o espiritual, porque já uma vez que estamos indo buscar valores espirituais, precisamos nos ater se é realmente isso que nós buscamos e que nós trazemos dos nossos templos. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios. Bom, a história nos conta, né, a história de todo o cristianismo lá desde o século III, né, onde ali a igreja, o cristianismo ele foi reconhecido pela igreja, pelo império e passou a ser então uma religião onde ela poderia ser praticada, porque até então ela era uma religião perseguida, os seus adeptos eram perseguidos e mortos de uma maneira muito cruel, né? Daí temos os mártires. Mas a partir do século III, então, nós temos aí a igreja nascendo, o cristianismo nascendo. Então, muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Então, desde ali do seu início já era assim, né? Deturpando os valores do cristianismo primitivo, deturpando os valores da Casa do Caminho, onde os apóstolos, logo após a passagem do Cristo para o plano espiritual, construíram ali a primeira igreja, que era a Casa do Caminho, nos valores cristãos reais, verdadeiros, né? Onde nós temos o gigantismo de todos eles, de João e seu apostolado, de Pedro como a grande pedra realmente da Igreja de Jesus, fazendo o seu papel gigantesco ali na Igreja do Caminho de amenizar, harmonizar todo o trabalho apostólico, e depois de Paulo convertido, grande convertido, no seu trabalho gigantesco de divulgar a boa nova, o evangelho, para onde ele conseguisse. Então, essa grandeza, essa luz maravilhosa, né, que nós temos aí nessa vivência primitiva do cristianismo, com todo o apostolado, com todo o trabalho dos apóstolos, ela foi se perdendo com o tempo, principalmente quando os templos se transformaram realmente em templos de pedras, né? Quiçá templos de pedras de ouro, como nós vimos aí. Então, ele continua aqui. Outros se socorrem do plano espiritual com os propósitos de solucionar problemas mesquinhos. E imagina o grande trabalho que não tem a espiritualidade. Eles trabalham incansavelmente e também lá faltam trabalhadores como aqui, né? Faltam trabalhadores voluntários para o trabalho gigantesco e dantesco que é esse trabalho de socorro a nós aqui do plano carnal. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Então a gente precisa também prestar bastante atenção qual é o nosso propósito, né? Respondendo à pergunta de Cristo, o que buscais? O que eu busco? Será que é mesquinho? Será que é egoísta? Será que eu vou buscar ali o plano espiritual, querendo saber alguma coisa para matar minha curiosidade, né? Com relação à espiritualidade? A gente precisa se perguntar isso. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. A cruz do Calvário é símbolo vivo. É verdade. A cruz, né? A cruz que ela tem ali o vertical e o horizontal, né? Simbolizando no horizontal a vida terrena, a vida aqui no corpo de carne, e simbolizando na madeira vertical a ascensão espiritual. Então a cruz do Calvário ela é um símbolo vivo, e vivo mesmo, né? Apesar de Jesus ter morrido ali, o seu corpo ter morrido em sacrifício na cruz, ela para nós e para os primeiros cristãos, né? Ela simbolizava mesmo realmente esse Calvário. E os mártires, né? Os primeiros cristãos, os cristãos primitivos,
os grandes mártires que consolidaram o cristianismo no planeta, eles tinham isso para eles muito, de uma maneira muito firme, muito forte, o simbolismo da cruz, né? Vamos prestar atenção, vamos nos lembrar disso, a horizontalidade que pede para que nós tenhamos uma vida aqui no planeta, nós estamos aqui pela misericórdia do divino, nós que nem sempre fazemos essa reflexão, né? Nós que de vezes incontáveis não conseguimos entender o porquê dos nossos sofrimentos e o porquê de tanta angústia, né? No momento onde a Terra está vivendo aí uma convulsão, no sentido de emocional mesmo, as pessoas estão realmente precisando de amparo no seu emocional, no seu mental, né? Joana de Ângeles já diz que esse é o mal que nós precisaremos estar atentos a curar, que é o mal da emoção, o mal da mente. Por isso precisamos, nós vemos cada vez mais surgirem todo tipo de terapia, né? As terapias holísticas, por conta realmente dessa necessidade nossa, desse momento aí humano na Terra, em que nós aqui na horizontalidade da carne estamos vivendo essas angústias de um mundo em convulsão, né? Às portas aí de uma regeneração. Então, precisamos observar se nessa horizontalidade nós estamos enxergando a verticalidade realmente da iluminação espiritual. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quantos de nós não se questiona sobre essa tal liberdade, né? E aí Emmanuel diz pra gente que a gente precisa obedecer aos desígnios supremos. A gente acha que liberdade a gente não tem noção do que seja. Porque quando Paulo de Tarso era preso, ele foi preso inúmeras vezes, em quase todas as cidades que ele visitou, para conseguir construir ali uma igreja, ele dizia, né, quem está preso é o meu corpo, eu sou livre. Né? E ele falava ainda para os seus carrascos, você é preso, você é escravo, você está escravizado ao jugo humano, né? Da maldade, da crueldade, você obedece, né, a um senhor cruel, que é o seu imperador. Eu não, eu sirvo a um senhor da luz, eu sirvo ao meu mestre, a quem eu sirvo, ele me liberta e me liberta de mim mesmo. Então, por mais que eu esteja por trás das grades, eu sou livre. Quantas vezes ele não teve oportunidade de sair e de fugir dessas prisões, até porque seus próprios carcereiros passavam a ser evangelizados com a sua palavra e ele não perdia nenhuma oportunidade de evangelizar, mesmo na prisão. Então ele falava, não, eu não preciso. A cela se abria para que ele saísse. Ele falava, mas eu não estou preso. Né? Eu tenho a liberdade de estar com Cristo. Então vamos entender, vamos perceber que liberdade é essa, né? Porque Jesus disse que suportai a verdade e ela vos libertará. Não é buscai a verdade, é suportai a verdade. Quem de nós está disposto ou consegue suportar a verdade? Só suportando ela, ela nos libertará. Só suportando a verdade nos libertará. Então vamos procurar que verdade é essa. Qual é a nossa verdade? Qual é a verdade da vida? Qual é a verdade da nossa angústia? Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Então, sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre a prisioneira de inferiores preocupações. Ele está falando aqui de nós, ele está fazendo um raio-x da nossa vida de hoje, do nosso contemporâneo, né? Estamos prisioneiros de inferiores preocupações. Às vezes a gente se preocupa tanto com coisas pequenas e essas coisas pequenas elas nos roubam
elas realmente nos roubam de nós mesmos. É preciso que elas nos devolvam. Que elas nos devolvam e devolvam a nossa alma para estar compreendendo Jesus, que Jesus associado aos atos de cada dia. Nós o temos tão longe, né? Nós temos ele como algo tão distante, um espírito que nem nos ouve, nem sabe quem nós somos, tão grande ele é. E na verdade é o contrário, é porque ele é tão grande e ele é tão onipresente, ele é tão onisciente, que ele se preocupa especialmente com cada um de nós, pessoalmente. Ele trabalha e trabalha incessantemente para que nenhuma de suas ovelhas se perca. E a gente precisa entender que é nos atos de cada dia, Jesus no nosso campo íntimo. Então, eu acho que a gente precisa aprender a pegar os bons exemplos, a caminhar nos ombros dos gigantes. Quando eu, particularmente, numa experiência muito íntima, estou fazendo uma leitura, eu gosto muito de ler, e aí eu estou fazendo uma leitura, hoje eu mais ouço, então eu ouço audiolivros, a gente tem novelas espíritas, né? Então, enquanto eu estou dirigindo, eu estou ali ouvindo, e ali eu me toco profundamente. Há pouco tempo eu acabei de ouvir de novo Paulo e Estevão, e aí nos exemplos, né, os exemplos de um apóstolo como Paulo, da sua peregrinação, do seu apostolado, da sua vida dificílima em todos os lances, em todos os lances. E ele não perdia a sua fé. Ele tinha consciência de que era um pecador, um devedor. Mas tamanha era a sua fé em Cristo que o converteu, na verdade da vida superior, na grandeza desse Deus em que ele acreditava com todas as suas energias, ele permitia que a vida fizesse dele, chacoalhasse toda a sua alma, ele rasgasse por dentro, porque ele tinha certeza que ele era filho de Deus e que Jesus Cristo era o Salvador. Essa certeza que ele tinha, essa certeza que Estevão tinha quando foi apedrejado e tinha consciência de que estava ali fazendo o que era certo. Será que a gente tem noção do que é permitir que nos apedrejem e nos matem assim aos poucos? Com uma noção absurda da verdade, conhecendo essa verdade, conhecendo essa verticalidade da iluminação? Será que nós conseguiremos construir dentro de nós essa certeza, essa tranquilidade de estar com Deus? Né? E um dia Paulo de Tarso disse, depois de muitas lutas, já não sou eu quem vive, mas o Cristo vive em mim. Essa é uma frase que nós precisamos ter conosco, para que possamos refletir como é que é o Cristo viver em você. Ele não se preocupava com ele mal comia, ele adoecia, ele não se preocupava em dormir, em descansar, porque ele trabalhava o tempo todo, porque ele dizia que ele precisava aproveitar cada minuto do seu apostolado, porque uma vida era muito pouco para o tanto que ele tinha que fazer. Então, a cada minuto, ele se dedicava. Estou dando aqui o exemplo do apóstolo Paulo, porque eu estive lendo há pouco tempo e me tocou e me toca profundamente esses exemplos, né? Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando com interesse aos que entram, que buscais? Termina com muita classe, né? Ninguém ouvide a verdade, então ninguém duvide que o Cristo se encontra no umbral, na porta de todos os templos religiosos do mundo, todos. Eu não estou falando de... Quando ele fala todos, ele não fala de todos os templos espíritas, ou de todas as igrejas católicas, ou de todas as igrejas protestantes, não. Ele fala de todos os templos religiosos do mundo, porque o Cristo não inventou uma divisão religiosa. Cristo é universal, né?
Se eu sou cristã, eu sou universal, eu não posso ter um rótulo, levantar uma bandeira e defender ela como um partido. A gente tem que ser universal como ele, né? E ele é universal, ele se encontra na porta de todos os templos religiosos e pergunta para nós com interesse. Olha só, com interesse, olha como é minucioso Emmanuel. Aos que entram, que buscais? Então, com interesse, ele nos pergunta o que buscais. E o que é que nós temos que refletir então? Se ele está perguntando para nós com interesse. Como é que a gente deve responder isso para ele? Essa é a reflexão que fica para cada um de nós. Que buscais? No homem que trabalha, né, para os propósitos da vida, a pessoa que atende ao seu chamado espiritual e que segue a sua intuição, que é a voz de Deus em nós, ela está servindo a vida e a vida se interessa por essa pessoa, por esse homem. Porque se ele está trabalhando no movimento da vida, a vida se interessa pela vida dele. A vida que eu digo Deus, né, o Criador. Então, às vezes é mais simples do que a gente pensa responder essa pergunta. Qual é o nosso propósito? O propósito do homem é se superar, é deixar que o eu gigante ele ganhe força sobre o eu pequeno, é permitir que a verticalidade possa fazer o seu trabalho em nós, ainda que estejamos na horizontalidade da vida, enxergar e almejar sermos verticais, esse crescimento espiritual. E Deus fez o homem para que se supere, para que ele seja melhor do que ele mesmo, para que ele se questione o que eu busco hoje. Então, o que nós devemos buscar? Nós devemos buscar ser melhores do que nós mesmos. A cada dia, um pouquinho mais. Né? Sem querer ser Chico Xavier da noite para o dia, sem querer ser o apóstolo Paulo, João ou Pedro da noite para o dia, mas sendo nós mesmos pequeninos como somos. Porque Jesus se interessa por cada um de nós e no umbral dos nossos corações ele pergunta o que você busca. Então que busquemos essa superação, né, essa iluminação, que busquemos sair da nossa roda de samsara, que é a roda das encarnações, dos karmas, né, e buscarmos reparar. Angústias nós teremos, dúvidas sim, sofrimento muito. O Cristo mesmo carregou a cruz dele do Calvário. Não queiramos nos libertar do Calvário que nos que precisa, do qual precisamos. Cristo não precisava do Calvário dele, mas nós precisamos do nosso. E no auge da nossa angústia que possamos responder o que eu busco me superar. Eu busco entender que essa é a minha parte na vida. E superando a mim mesma, quem sabe eu possa servir a vida nesse movimento de iluminação. E se eu conseguir curar a mim mesma, quem sabe eu possa também oferecer a cura para o mundo. Porque cada um que se cura é um pedaço do mundo que se cura. Quem sabe eu possa me alistar aí nesse batalhão de trabalhadores do Cristo, né? Sempre, né? Esse trabalho sempre que uns fazem muito porque faltam esses trabalhadores que nós possamos nos alistar então. Que fique a reflexão daquilo que nós buscamos e que fique o entendimento de que Jesus nos espera com interesse, com muito interesse, que Ele nos cuida e que por nós, por muito nos amar, é que Ele carregou a cruz do seu Calvário para que ficasse o símbolo da verticalidade ainda que estejamos no horizontal da vida, aqui resgatando aquilo que tivemos que resgatar, que seja com fé, que seja com esperança, com alegria e com muita gratidão. A Ele, Pai, que nos permitiu, na sua infinita misericórdia,
saldarmos as nossas dívidas de uma maneira muito amena, que possamos entender então isso. Que Deus nos abençoe, gratidão a todos e que Jesus possa nos envolver com a sua grande luz. Gratidão, queridos amigos.